Vamos estudar médias hoje, tá? A gente já viu aqui o que seria a média aritmética, né? Que a gente faz aí, soma todos os valores e divide por N valores que a gente somou, né? E a gente tem também a média, que a gente fala da média ponderada, que a gente vai estudar hoje. A gente fez alguns exercícios aqui de média, né? Ah, não fizemos esses aqui não. Tá, eu vou explicar exercício de média ponderada, depois a gente volta fazendo exercício, viu? Média ponderada. O que é a média ponderada, galera? A média ponderada, a gente vai pensar o seguinte. Pensa assim que você vai fazer uma prova, né? No Enem funciona desse jeito. Você vai fazer uma prova e você tem aí alguns pesos respectivos, né? Por exemplo, a prova de matemática ela vai ter peso 3 para um curso de engenharia. Só que a prova de português tem peso 2, a prova de história tem peso 1, a redação tem peso 2 e a prova de ciência da natureza também tem peso 3. Né? Como é que ficaria a sua nota? Então, vou mostrar aqui para vocês um cálculo no Excel para que a gente faça diferentes tipos de contas aqui, tá bom? Então, olha só, tá vendo? Para direito seria como? Vai depender, gente, da faculdade, tá? Então, por exemplo, se for na UFMG, ela é peso 1 para todo mundo, né? Tem peso 1 para todas as matérias. Se for na UFJF, por exemplo, ela já coloca como história, né? Aquela parte lá de ciências humanas. E a parte de português com peso 2 ou 3. Então, depende da área que você está aí trabalhando. Vou mostrar aqui para vocês, compartilhar minha tela, para a gente mostrar de uma maneira bem simples como seria essa média aí. Vou deixar grandinho aqui. Vamos colocar a simulação Enem, tá bom? Simulação Enem. Então, vamos colocar aqui as nossas matérias, tá? Ciências da natureza. Vou colocar ciências da natureza. Vamos colocar a prova do primeiro dia, bem, ciência da natureza, não. A prova do primeiro dia é linguagens, né? Linguagens. Ciências humanas. Depois tem ciência, redação, né? Não. A redação é no segundo dia, né? No primeiro dia. Não sei mais. Perdido. Ciências da natureza e redação. Ou matemática e redação. Então a gente tem no Enem 5 notas, certo? Então a gente vai fazer exemplos simples aqui, tá? A gente vai fazer um exemplo bem simples. Simulação Enem. E vamos supor aqui que a sua nota, então vamos colocar a nota que você tirou, né, em cada disciplina, foi aí em linguagens. Vamos supor que você tirou aí em torno de 750 em linguagens. Em ciências, coloquei humanas. Ciências humanas. Você tirou aí, deixa eu olhar o chat aqui para ver o que o pessoal está falando. Então, ó, estão perguntando, é melhor com peso ou sem peso? Depende. Vocês vão ver aqui e tirar as próprias conclusões, tá? Vamos colocar ciências humanas, né? Então vamos colocar ciências humanas que você tirou aí. Vamos colocar, no meu caso, eu sou de exatas. Minha nota de ciências humanas é difícil de passar dos 700 pontos, né? Ciências da natureza. Normalmente eu tiro aí em torno de 780, 800 pontos. Vamos colocar 780. Matemática. Matemática que eu giro em torno dos 900 pontos. Redação. Redação também gira em torno dos 900 pontos, né? Vamos colocar aqui, se fosse meu caso, linguagens. Linguagens também ficaria em torno aí dos 690. Aqui 690. Uma situação hipotética aqui para minha nota. Então essa seria a minha nota aqui do Enem. Se eu fosse calcular a média simples, né, a média simples era só fazer aqui, ó. Eu quero calcular a média, né, a média entre esses valores aqui. Então ele já me deu, essa aqui é minha nota média. Beleza? Deu para entender aí? Como é que se eu quisesse calcular na mão, como é que eu faria? A soma de quem? Desses valores aqui
dividido por quanto? Dividido por 5. É a mesma coisa. Então, ó, olha a fórmula aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha essa fórmula, tá vendo? Eu estou somando essas células aqui e dividido por 5. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso calcular diretamente a média entre esses valores aqui. Tá vendo? Ó? São fórmulas diferentes para achar a mesma coisa. Gente, se vocês estiverem acompanhando, vocês me falem aí, tá bom? Beleza, essa foi a nota que eu tirei. Então, vamos fazer alguns cenários hipotéticos, tá bom? Vamos colocar alguns cenários hipotéticos. Vamos colocar que eu quero fazer um curso de Direito, né? E o curso de Direito, ele tem alguns pesos, né? Por exemplo, a nota para linguagens na prova de Direito é 3. Ciências humanas é 3 também. Ciências da natureza é 1, matemática é 1 e redação, vamos colocar redação 3, português 2, e tem esses pesos aqui, certo? Vamos ver qual é o somatório de pesos. Soma de pesos aqui. Então eu tenho no total peso 10. Olha que legal. Vocês vão entender qual é a lógica do nota. Então, se eu colocasse minha nota para o curso de Direito, eu teria que fazer o quê? Olha só minha média. Então, prestando atenção na minha média, né? Olha aqui, ó. Essa é a minha média. Gente, eu tento deixar a aula mais interativa possível, tá? Para vocês, mais dinâmica para vocês entenderem aí como é que funciona. E já aplicando no conceito na vida de vocês. Essa aqui é a minha média aritmética simples, certo? Média aritmética simples. Essa é a minha média aritmética. Minha média ponderada seria se eu fosse calcular com os pesos. Como seria isso, Juan? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou multiplicar minha nota por 2, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Né? Eu vou pegar a minha nota de Direito, minha nota em linguagens, e multiplicar por 2. Né? Vou pegar aqui a minha nota em Ciências Humanas, multiplicar por 3. E cada nota eu vou multiplicar respectivamente, certo? Então, fiz essa multiplicação aqui. Como é que eu fiz isso? Só arrastei. Como é que daria a minha média? Faria agora a média desses valores. Só que agora, em vez de dividir por 5, né, que aqui eu tinha 5 itens, eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 10. Por quê? Porque é a soma dos pesos. Olha aqui, ó. A soma dos pesos me dá 10, ó. Certo? Ó. A soma aqui me dá 10. Então, olha que legal. A soma dos pesos me dá 10. Então, minha média, né, eu vou ter calculado aqui minha média. Já minha média ponderada. Só que aqui não tem como calcular a média ponderada. Então, o que eu faço? Eu calculo a soma desses valores dividido pela soma dos pesos. Certo? Olha só. A soma dos valores dividido pela soma dos pesos. Então, nem vou colocar essa célula, não vou colocar a soma dos pesos. Soma dos pesos. Então, para direito, olha que coisa ruim. Então, é melhor com peso ou sem peso? No meu caso, se eu quisesse cursar direito, seria melhor ou pior? O que vocês acham? Nesse caso, eu quero realçar a célula que for menor que isso aqui, de vermelho. Então, nesse caso foi pior, né? Para o curso de direito. Beleza. E se eu não quiser um curso de direito, quiser outro curso, que eu quiser o curso de engenharia, né? Se eu quiser o curso de engenharia, vamos colocar aqui os pesos para engenharia normalmente. Você tem linguagens aí, peso 1, né? Ciências humanas, peso 1, ciência da natureza, peso 2, matemática, peso 3 e redação, peso 2. Se eu fizer a soma dos pesos aqui, então, ó, a soma dos pesos, vamos colocar que a soma dos pesos deu 9. Então,
O que eu faria? A mesma multiplicação, certo? A mesma multiplicação. Vou multiplicar a minha nota pelo peso. Beleza, multipliquei minha nota pelo peso, faço essa conta e vou calcular a minha média. A minha média, né, é a soma das meus notas multiplicadas com meus pesos, dividido pela soma dos meus pesos. Então é isso. Então olha só como é que ficaria a minha nota. Aí você me fala, com peso é pior? E aí, com peso é pior ou não? Então, vocês estão percebendo que com peso é pior ou melhor? Depende da área que você quer, depende da área de atuação, depende de você, em qual disciplina você é bom. Conseguiram entender? Né? Então, ó, justamente depende do que você quer cursar. Se eu quero, ó, se minha nota aritmética foi 792, né? Se eu quiser cursar aí direito, minha nota cairia para 783, né? Por quê? Porque minha nota aqui em linguagens e humanas foi muito fraca. Já se eu quisesse cursar, por exemplo, curso de engenharia, eu teria minha nota aí 826, né? Uma nota muito melhor, muito mais alta, né? E então vocês percebem que eu precisei utilizar de critérios de... Deixa eu colocar aqui. Eu precisei utilizar de critérios basicamente de conta, né, para descobrir minha nota. Então, como é que é calculada a nota do Enem? A nota do Enem lá que aparece, normalmente aparece assim, sua nota nessa modalidade é tanto. Por quê? Porque tem os pesos atribuídos para cada disciplina. Então, essa aqui é a sua média, né? E sua nota para cada curso vai se alterar. Beleza? Estou dando um exemplo hipotético, tá, gente? Nem sempre é assim, não. Exemplo hipotético. Estão perguntando, ó, qual o peso de medicina? Gente, o peso de medicina vai depender da faculdade. Por exemplo, na UFMG é tudo peso 1. Né? Na UFMG, para qualquer curso, é tudo peso 1. Mas se eu quiser, por exemplo, na UFJM, Ciências da Natureza aqui, ela aumenta o peso e, se eu não me engano, redação aumenta o peso. Tá? Então, é diferente aí o peso. Então, vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Se eu tiver medicina. Medicina. Sim, Bela, eu fiz engenharia. Então, vamos lá. Medicina, linguagens. Vamos colocar linguagens é peso 2, ciências humanas, peso 1. Ciências da natureza, né? Peso 2. Matemática, peso 1 e redação, peso 2. É um exemplo hipotético, né? De cobrar mais linguagens, redação e ciências da natureza aí. Se eu fizer a soma dos pesos, né? Deixa eu copiar aqui o layout. Se eu fizer a soma dos pesos, ficaria bem simples de calcular. Por quê? Seria a minha nota vezes o meu peso. Vocês estão entendendo esse tipo de cálculo? Minha nota vezes o meu peso, minha nota vezes o meu peso. Depois, somo todas as minhas notas e divido pela soma de todos os meus pesos. E essa vai ser o meu resultado. Então, para a mesma nota, se eu quisesse passar em medicina, olha só, minha nota ainda baixaria. Certo? Tá vendo? Com os pesos aqui respectivos. Então, aí você me pergunta, é bom ou é ruim eu ter média ponderada? Pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do seu objetivo. Então, por isso é importante, gente, quando abre o processo seletivo, por exemplo, quando abre o SISU, né, que é o... Vou até passar para os meninos depois disso. Dependendo da sua média, você pode passar, aumentar sua nota em uma determinada faculdade ou diminuir sua nota. Isso é muito importante. Né? Teve uma vez que eu coloquei que minha nota diminuiu muito para uma faculdade. Fui lá e tirei. Falei, não sou besta, vou colocar nessa faculdade que diminui minha nota. Eu tirei.
Deu para entender? Então, em termos práticos, o que a gente pode fazer? Em termos práticos, a gente tem isso aqui, ó, né? Eu vou multiplicar o peso com minha nota e somar todos eles, que foi o que a gente fez. Deixa eu ver o que estão falando. Divide pela soma dos pesos, tá? Tá dividindo sim pela soma dos pesos. Vou fazer com vocês. Olha só. Você só tem que entender o que é o peso. E depois eu divido pela soma dos pesos. Vamos ver um exemplo aqui no exercício, ó. Ele está falando assim: um comerciante efetuou um pedido ao distribuidor de café. Os detalhes do pedido estão presentes na tabela a seguir. Café comum, 15 quilos ele tem, R$ 8 por quilo. Café superior, 20 quilos ele tem, R$ 10 por quilo. E o café extra, 50 quilos ele tem, R$ 14 por quilo. Ele continua falando. O comerciante decide então introduzir um blend com a junção dos 3 tipos de café encomendados e gostaria de saber o preço médio dessa compra, ou seja, o preço por quilograma da mistura, certo? Então, ó, o preço por quilograma da mistura tem que somar o quê? A quantidade de cada café com peso, certo? Ó, 15 vezes 8, né? 20 vezes 10, 50 vezes 14. Então, o total gasto para comprar esse tanto de café aqui foi R$ 1.020. Só que, qual foi a quantidade de café que eu comprei? Eu comprei, não foi 15, 20 e 50? Não comprei isso tudo aqui, ou seja, 85 quilos? Olha só, multipliquei, depois eu estou dividindo pela soma dos pesos. Vê se não faz sentido. Porque, ó, eu tenho 3 tipos de café. Faria sentido eu dividir por 3? Faria sentido eu dividir por 3? Pensa aí. Faria sentido ou não? Sim ou não? Colocar aquele calanguinho, né? Assim, ó. Sim ou não? Não faria sentido eu dividir por 3, gente. Por quê? Porque nesse caso, né, eu tenho 3 tipos de café, só que eu não quero saber a média por tipo de café, eu quero saber a média por quilo. E eu tenho um total de 85 quilos. Logo, se eu pegar o 1.020 e dividir por 85, eu vou achar aí que o preço do quilo é R$ 12, né? R$ 12 por quilo. Então, é um cálculo de média ponderada, gente. Ó, é uma média ponderada, certo? Ele está falando aqui, ó, segundo modo, vamos calcular a média aritmética dos preços ponderados pela média, pela quantidade de café. Ou seja, a média ponderada ela pode ser considerada como uma média aritmética? Sim, pode, desde que você lembre o sentido da média, né? O sentido da média. Vamos para o próximo exemplo, né? Ele fala assim, ó, uma mistura de 200 ml e índice de salinidade de 10% será adicionada a outra mistura com 300 ml e índice de salinidade a 20%. Aí você olha para mim e fala, Juan, agora já tá entrando em química aí, né? E ele pergunta, após o processo, qual é o índice médio de salinidade, sabendo que a mistura final é homogênea? Então, galera, vamos lá. Né? Não tem precipitação. Né? Vamos pegar na química. Não tem precipitação. Então, a mistura é homogênea. Ele já falou isso. Então, todo sal ali está diluído. Então, vamos pensar o seguinte. Quanto de sal eu teria na primeira solução? Né? Quanto de sal? Eu poderia pegar aqui, ó, não são 10% de salinidade, 200 ml? Então, faço a primeira conta. Eu tenho isso de sal. No segundo pote, eu não tenho 300 ml com 20%? Ou seja, ok. Então, eu tenho aqui um total de 20 ml de sal. E no segundo, eu tenho 60 ml de sal. Somando tudo, eu tenho um total de 80 ml de sal. Só que, como eu acho o índice de salinidade aí de uma mistura? O que eu posso fazer? Somar pela quantidade total que eu tenho de líquido, de solução, né? Que seria 200 ml e 300 ml. Então, quando a gente faz lá o cálculo de concentração de solução, gente, nada mais é que uma média ponderada pelas quantidades, né?
é uma média ponderada pelas quantidades. Estão perguntando, no outro, por que o peso não era 8, 10 e 14? Porque ele pediu o quê? Vamos lá. Perguntaram aqui, ó. E é interessante sua pergunta. Ele perguntou por que a média não era 8, 10 e 14? Porque ele queria saber o quê? Ó? Por que a média não era esses caras aqui e foram esses? Porque quando ele perguntou qual é o preço por... Deixa eu fazer maior. Ele perguntou qual é o preço por quilo. Né? Ele perguntou o preço por quilo. Se ele perguntou o preço por quilo, logo ele tem que somar, e embaixo vem quem? Vem quilo e não preço. Se ele pedisse quilo por preço, aí sim eu faria a divisão pela soma de 8, 10 e 14. Ficou claro? É muito importante vocês entenderem isso, gente. Que pode ter questão que vai pedir aqui o preço por quilo e pode ter questão que vai pedir o quilo por preço. Por exemplo, eu compro cada real, né? O que seria o quilo por preço? Cada real eu conseguiria comprar 2 quilos, né? Então seria 2 quilos por preço, certo? 2 quilos por real. Em vez de ser aqui no preço, R$14 por quilo. Seria 2 quilos por real. Seria meio diferente. Vamos fazer essa conta se fosse ao contrário? Se eu estou querendo quilo por preço, então eu dividiria 85 pelos 1020, né? Essa conta aqui me daria quanto? Deixa eu ver aqui. Essa conta me daria esse resultado aqui, ó. 0,08333 quilogramas por real. Então não faz muito sentido a gente utilizar isso aqui. Por quê? Porque ele pediu o preço por quilograma. Beleza? Ficou claro aí? Para o nosso colega que teve dúvida. Vamos para exercício, né? Praticando esses exercícios aqui, a gente vai conseguir entender esse conceito. Então, ó, ele fala assim, o edifício Duque de Caxias... Gente, olha só, quando perguntar alguma coisa referente à matéria, se eu sanei sua dúvida, você fala assim, beleza, obrigado, sanou a dúvida. Se não sanou a dúvida, fala que ainda não entendeu, que eu continuo aí a explicação, tá? Se não falar nada, não tem como eu adivinhar, tá? Olha só, questão 7. O edifício Duque de Caxias é um prédio comercial de 4 andares, com 5 escritórios em cada andar. Sabe-se que nem todos os contratos de locação de aluguel desses escritórios têm o mesmo tempo de vigência, conforme apresentado na tabela a seguir. Então ele falou assim, ó, com base nessa tabela, qual o tempo médio de vigência desses contratos de locação? Então, como vocês fariam aí? Vou dar um tempinho para que vocês tentem resolver aí e descobrir qual o tempo médio de vigência desses contratos aí de locação. Cadê? Isso aí, Arthur, tá certinho. Isso mesmo.
Dá um tempinho aí para vocês irem fazendo. Qualquer dúvida, é só me falar aqui, tá, gente? Para fazer essa questão, o que a gente precisava fazer? A gente precisa aí calcular o total de contratos vigentes, certo? Então, no tempo que ele tem. Então, seria 4 contratos que duram 12 meses, mais 5 contratos que duram 24 meses, mais 8 contratos que duram 36 meses, mais 3 contratos que duram 48 meses, certo? Quando eu fizer toda essa multiplicação aqui, eu vou dividir esse total aí, né? Eu vou dividir esse total por quanto? Vou dividir pelo total de contratos que eu tenho, né? E ele falou que, ó, 4 andares com 5 escritórios, então eu tenho um total de 20 escritórios, né? Fazendo essa conta aí, eu vou achar 600 dividido por 20. 600 dividido por 20 vai me dar igual a 30, e esse é o tempo médio de locação. Beleza? Alternativa C. Tranquilo, galera? Tudo tranquilo aí? Vamos para a próxima questão. Questão 8. Vou deixar a 8 e a 9. Quem terminar a 8 faz a 9. Beleza? Dá um pause aqui. Vou ler com vocês. Não é, vou ler com vocês, depois eu dou pause na gravação. Para quem for assistir depois, não perder tanto tempo. Olha só. Uma companhia tem 4 filas distribuídas nos estados de Goiás, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. O quadro a seguir apresenta a porcentagem de produção de cada filial em relação ao total da companhia e o lucro da filial por peça produzida. Beleza. Baseando-se nessas informações, o lucro médio dessa companhia é lucro médio da companhia. Vou ler aqui a questão 9 também. Às vezes alguém já fez isso aqui. Questão 9, ele fala assim, ó. A nota final de um concurso é dada pela média aritmética das notas de todas as provas realizadas. Se o candidato conseguiu X notas 8, X mais 1 nota 6 e X menos 1 nota 5, e sua nota final foi de 6,5, então o número de provas que ele realizou foi... Então, vou deixar essas duas questões aí para vocês tentarem fazer. E vamos lá. Não gravei. Olha só, questão 9. Questão 8 eu vou resolver aqui, que eu não gravei não fiz a gravação. O que eu faço? 30%. 30% de 20, 40% de 15, 10% de 25, 20% de 20. E esse é o preço médio, um preço total de 100%. Quando a gente faz essas contas, a gente vai ver aqui que a gente vai achar 6, 2,50 e 2. Se eu fizer toda essa soma, vai me dar um valor de 18,50. Na 9, já teve gente que achou aí a resposta, tá? Ele falou, ó, se um candidato se a nota final se um candidato conseguiu X notas, né? X notas 8, X mais 1 nota 6, X menos 1 nota 5 e cadê? E sua nota final foi 6,5, então o que eu tenho que fazer para achar a minha resposta total aqui? Eu tenho que achar a minha solução, certo? Então é isso que eu vou fazer. Olha só. Eu tenho, vou até fazer aqui. Olha só, ele conseguiu X notas 8, então fica X vezes 8, né? Ele conseguiu X mais 1 nota 6, ou seja, X mais 1 vezes 6. Ele conseguiu X menos 1 nota 5, X menos 1 nota 5, né? E sua nota final foi 6,5.
Ou seja, significa que se eu dividir tudo isso aqui, olha só, se eu dividir tudo isso aqui pela soma de total das notas, né, que seriam a soma aqui, me daria x mais 1 mais x menos 1, certo? Eu acharia minha nota. Vocês conseguiram entender aqui o princípio da questão? Conseguiram entender como montar a expressão? Certo? Ó, x notas 8, x menos 1 nota 6, x menos 1 nota 5. X notas 8, ó, x mais 1 nota 6, x menos 1 nota 5. Se eu dividir isso pelo total de provas que ele fez, né, ó, x mais 1, x menos 1, que foi a quantidade de notas que ele conseguiu, isso vai ter que me dar 6,5. Então, vamos fazer essa continha aqui. Embaixo, né, no denominador aqui, eu já consigo resolver aqui, ó, mais 1 menos 1, embaixo vai ficar só com 3x, né? Então, posso passar o 3x multiplicando aqui para o lado de cá e vamos ver o que vai dar essa continha nossa aí. Vou ficar com 8x, né? Mas, quando eu faço a distributiva, eu vou ter 6x mais 6, né? Mais a segunda distributiva vai ficar 5x menos 5. Né? E isso vai ser igual a 6,5 que multiplica 3x. Tranquilo até aí? Então, ó, 6 menos 5 vai dar 1, né? Aqui, ó, 6 mais 5, 11. 11 mais 8, 19. Então, 19x eu tenho que é igual a 6,5 vezes 3, isso vai me dar 19,5. 19,5x. E posso passar o... Eu vou deixar aqui o 1, tá? Então, isso aqui mais 1. Beleza? Né? 6 menos 5, então ficou essa conta. Então, o que eu faço? Né? Eu vou ter 1, tá certo? Minha conta, 8x, 6x mais 6, 5x menos 5. Beleza, tá certo a conta, galera? Fiz a multiplicação certinho aí? Fiz, vamos lá. Então, ó, fazendo a conta aí, eu vou achar 0,5x é igual a 1. Logo, o meu x vai ser igual a 2. Beleza, achei o valor de x. Então, quantas provas que ele fez? 2 notas 8, certo? 2 notas 8, mais 3 notas 6, mais uma nota 5. No total de quantas provas? 8 provas. Né? De onde você tirou esses valores aqui, Juan? De onde eu tirei, galera? Olha só. Eu peguei esses valores aqui, ó. Esse primeiro, x, esse x mais 1 aqui e esse x menos 1 aqui, já que meu x era igual a 2. Tranquilos aí, pessoal? Juan, Diga. não seria 6, não? Oh, tô doidão. 6, gente. Não sei de onde tirei esse 8, não. É 6, não sei porque eu coloquei 8, não. Viajei aqui. Como é que eu somo 2 mais 3 mais 1 e dá 8? É muita coisa para mexer, gente. Você não tem ideia. Beleza? Então, 6 provas. Então, eu espero que tenham entendido aí. Essa parte da matéria, tá bom? Tá tranquilo até agora, não tá? Tá indo tranquilo? Tá indo de boa? Então, galera, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Eu tô gostando da participação de vocês. Continuem assim, vamos cada vez tentar participar mais. E o que eu recomendo, gente? Vamos tentando fazer esses exercícios, não vamos esperar eu fazer aqui não, vai fazendo aí os exercícios que vocês conseguirem, porque esses exercícios também vocês vão ver que vocês vão tirar de letra, tá? Ó, um beijão e até a próxima aula, beleza? Ó, tchau, tchau.